tirar foto, né? Isso. Ó, o enquadramento mudou, tá vendo? Olha aí. Aqui, ó. Fica ali, você não se câmera. Tá. Gilvaldo, olhando pra cá. Começa dizendo seu nome. Uhum. Pode começar. Meu nome é Gilvaldo Gomes dos Santos. Nasci. Pode dizer. Eu nasci em Cachoeira, Bahia, em 1949. Em 1970, no início do ano, eu vim para São Paulo, concluí aqui o curso colegial, na época científico, e, em sequência, fiz um curso de metalurgia de longa duração, 2 anos, período integral, com bolsa. E este curso era promovido pelo Centro Nacional de Formação, uma solicitação da ditadura na época, que tinha a intenção de produzir 10 milhões de toneladas de aço. Esse curso foi descontinuado, foi o único curso. Foi descontinuado porque logo mais surgiram as FATECs, né? A FATEC e outras FATECs, né? Perfeito. Gilvaldo, conta um pouco da sua infância em Cachoeira. Eu sou da zona rural. Meu pai era um feirante, barraqueiro. Tinha uma barraca no mercado municipal da cidade próxima, São Félix, que é uma cidade depois da ponte. Tem uma ponte entre uma cidade e outra, Ponte Dom Pedro II. E desde os 9 anos eu trabalhei neste comércio, nesta barraca, não é? Uma vida de bastante dificuldade e trabalho. É por conta de, possivelmente até o acaso, eu consegui fazer o primário, ginásio e colegial. Aí, com 20 anos, cheguei aqui em São Paulo, estava concluindo o colegial atrasado, mas que de onde, da nossa origem, estava dentro de até certa possibilidade, né? Bom, Gilvaldo, a gente se conhece, vez ou outra você está sempre lembrando de Cachoeira, e eu sempre tive essa vontade de perguntar isso para você. Uhum. Assim, qual lembrança da infância, ou mesmo de depois, assim, que você tem, que te remete sempre a Cachoeira, assim? De repente você vê alguma coisa na rua, qual elemento te lembra Cachoeira? Primeiro, é uma cidade que tinha certas características industriais, né? É uma cidade barroca, tipo as cidades mineiras, Ouro Preto, Diamantina, entre outros, né? É patrimônio histórico nacional. Uma cidade com algumas fábricas, fábrica de papel, na época, estação da Rede Ferroviária Federal, na época leste brasileira, e você se ouvia ao meio-dia e à tarde o sibilar de sirenes, né? De trabalho, liberando o pessoal, chamando para trabalhar. Ou se não, o apito do navio, porque havia ligação fluvial de navio, vapor, com Salvador. Isso também foi descontinuado. Como também trem, que saía de Salvador, Cachoeira, Monte Azul, e fazia uma conexão aqui com a Central do Brasil, aqui no Brás. Porém, uma grande lembrança que tenho de Cachoeira, não é o cinema. É o cinema. Cachoeira sempre teve cinema. E desde jovem, quando fui no cinema a primeira vez, aprendi a gostar de cinema, né? Não entendo de cinema, mas gosto muito, aprecio, penso que é um lugar onde você se senta e
se liga e reflete, né? Se concentra, né? Tá? Essa é uma grande lembrança minha. Hoje, atualmente, tem um museu de cinema em Cachoeira, com muitas máquinas antigas, né? O Glauber teve por lá, não? Hã? O Glauber Rocha teve por lá? Possivelmente sim. Gilvaldo, deixa eu te perguntar aqui. Você chegou em São Paulo nos anos... Aliás, você saiu de Cachoeira e foi para Salvador entre 79... 69. 69 eu estava em Salvador. No início dos anos 70, eu vim para São Paulo. E aí terminei, fiz vestibular aqui, concluí o colégio, fiz vestibular. Em seguida fiz esse curso de metalurgia, que era também uma exigência de conclusão do colégio, né? Bolsa, 2 salários mínimos. E um curso de longa duração, como eu já falei, né? 4.000 horas, 2.000 horas, período integral de estudo, e mais 2.000 horas de estágio acompanhado pela escola, né? Era um... mundo do trabalho. Quando você entra no mundo do trabalho aqui em São Paulo? Eu termino um curso de metalurgia e era para estagiar na Ford. Só que eles não tinham programa de estágio, aí me admitiram como funcionário, empregado, em 72, né? Por aí, 72, penso que sim. Eu passei um ano na Ford, fui para a Chrysler e, em sequência, fui para a Volkswagen, né? E a minha formação era técnico em metalurgia, especialista em fusão de metais, fundição. Tá? Porque esse curso ele dava 2 formações, laboratório de metalografia e fusão de metais, fundição, né? Em princípio era um curso para ser feito no IPT, na cidade universitária. Eles não tinham equipamentos, fornos, porque é um curso bastante prático, você faz a teoria e fazia a prática, né? E quem tinha equipamentos como fornos a indução, que reduz, por exemplo, o ponto de fusão de metais, era o Senai de Osasco, que hoje é a faculdade de metalurgia do Senai, tá? E a gente terminou fazendo o curso lá no Senai, ao invés do IPT. Na Volkswagen, então, você entrou em 1974? Volkswagen eu entrei em 1974. 74. Eu entrei na Volkswagen, não na fundição, como trabalhei na Ford e na Chrysler. Na Volkswagen eu entrei no laboratório físico-metalúrgico de resistência de materiais para cuidar, minha admissão, minha contratação era para cuidar de fundidos. Tinha uma fundição muito grande em Joinville, Santa Catarina, que fornecia blocos e cabeçotes para a Volkswagen. E eu entrei lá para cuidar disso, né? Esse laboratório é onde fazia a inspeção de todo o material e liberava para os veículos novos que iam entrar na fábrica, a fábrica ia iniciar, e também a produção, tá? Na sequência, a pessoa a quem eu ia substituir não foi embora, e aí eu fiquei assim mesmo nesse laboratório, mas eu trabalhava cuidando de suspensão, molas, todo o processo de molas, né, de suspensão aí material, simulação de uso, né? Gilvaldo, mundo do trabalho, e aí eu quero saber o seguinte: qual o primeiro contato que você tem? Isso é 74. Então está acontecendo há pelo menos 10 anos um animal chamado ditadura militar. Sim. Quando que você tem um contato com a política, com o sindicato, com luzes que te arrastam para isso aqui está errado, isso aqui é uma ditadura? Quando que isso acontece? Olha,
pela origem da gente, a origem do campo, acostumado a ouvir e ver injustiças, e aí nós sempre nos manifestamos contra esse tipo de coisa, mas não tinha percepção, né, do que era, de fato, a ditadura militar. Isso a gente vem perceber com alguns colegas durante o curso de metalurgia, e na Ford também começa a trabalhar, na Ford, e a gente começa a ouvir também preconceito, histórias, que a Ford de Osasco, eu trabalhei na fundição, por exemplo, tinha gerência que falava, olha, tem que cuidar dos baianos, tem que tirar tudo que puder dos baianos, né? E ao mesmo tempo que a gente ouvia também de outros trabalhadores que tinham passado pela Cobrasma, lembrado das greves de 68, né? E aí eu fui sindicalizado no Sindicato de Osasco em 1974, em que pese até eu fui admitido num cargo de encarregado, porque não tinha programa de estágio. Em seguida eu cheguei a ser supervisor de pessoal na fundição da Ford. Mesmo assim, eu tinha 23 para 24 anos. Eu era sindicalizado no Sindicato de Osasco e acompanhava os trabalhadores que trabalhavam comigo no sindicato, lá, né? Em 1974 tem um episódio bastante interessante aqui, que e aí a gente já tem uma percepção da política, né? No final de 74, que a eleição proporcional, eleição de deputados, senadores, onde o PMDB derrota fragorosamente a Arena, né, que eram 2 partidos na época, só tinha 2 partidos funcionando. E aqui tinha um caboclo chamado Oreste Quércia, morreu há pouco tempo. Ele derrota um cara, um ícone da ditadura, chamado Carvalho Pinto, né? Ele derrota... Carvalho Pinto? Penso que sim. Né? Ele derrota esse cara para o Senado. Mas na frente a ditadura cria. Já tinha-se elementos de autoritarismo, como certas capitais e cidades importantes, não se votava diretamente para prefeitos. Eram os biônicos, né? E aí eles nomearam, indicaram 1/3 ou 2/3, no momento não lembro bem, de senadores biônicos que eram indicados depois dessa derrota de 74, né? Tá. Mas na frente, 1976, eu venho a me sindicalizar no Sindicato de São Bernardo, né? E aí eu conheci um caboclo que hoje é o presidente da República, o Lula, o Luiz Inácio da Silva, que era presidente do sindicato, né? E essa sequência... Pode desligar. Tá, desliga. E nessa sequência de 1976 para cá, eu passei a frequentar os sindicatos. Veja só que, até então, eu cheguei aqui nos anos 70, não tive contato com os oposicionistas, quer seja os oposicionistas aos sistemas, quer seja armados ou não, outro tipo de oposição. Toda a minha política de participação efetiva foi na política sindical, né? Em 76 eu começo a frequentar o Sindicato dos Metalúrgicos. 77 começa uma mobilização muito grande por conta da recomposição dos salários. Em 1973 tem um episódio interessante que traz o Lula para a arena política, né? Que é o que a fajutagem, como se falava na época, dos índices
inflacionário. Na época não havia negociação salarial, não havia condição nenhuma. Quem determinava os índices de reajuste era a ditadura. E em 1973, a inflação foi 34,1%, e o ministro Delfim, ele fala que... 73. Delfim Neto fala que a inflação ela foi 13%. Né? Mais na frente, 76 por aí, o BIRD. Só vou te passar o teu telefone para você deixar ele no modo avião. Tá. Mais na frente... Pode interromper ele só um instantinho. Aí, você deixa no modo avião. Está interrompido a partir daqui. Depois eu vou encostar a mão e aí volta. A gente está acabando a bateria da câmera. Eu ia chamar o cara. Tá bom. Mas, ó, tem 16. 16 minutos? É, Gravado? Aham. Tá. Eu acho que, tipo, 26 ainda dá, porque senão vai ter que ficar em 2 câmeras. O que vocês acham? Chama ou não? É bom chamar. Tá. Pega uma reserva já. Quer que eu fale? Quer vir? Você que sabe. É que eu acho que nem reserva, talvez o carregador aqui. Não, porque esse negocinho sai. A bateria aqui, ó. Ah, não sei se tá bem. Eles vão nos dar outra bateria. É. Deixou no modo avião aí? Eu não enxerguei o modo avião, reduziu o volume. Peraí, deixa eu... Ativa aqui pra mim, eu coloco o modo avião pra você. Eu acho que só o volume já tá bom, já. Já tá bom? Então, perfeito. Sim. Não tem problema, não tá pegando ali. Continuo. Só um momentinho. Pode continuar. Então, como eu estava falando, em 1976, o BIRD, o Banco Mundial, o Banco da Reconstrução, ele diz o seguinte: FMI, Banco Mundial, emprestava dinheiro para todo mundo, para o mundo todo, e o Brasil, inclusive, mais na frente. Aí eles falam o seguinte: olha, a inflação em 1973, ela não foi 13% no Brasil, mas foi 34,1%. Aí o Lula pega este gancho e começa a organizar a categoria metalúrgica, que na época tinha 200 mil trabalhadores, né, para recuperar esta perda. E daí por diante, esse é um mote importante, é um elemento importante de organização dos trabalhadores. Em 1967 tem um congresso de mulheres, grandes no sindicato, aí eu já começo a participar. Em 1978 tem o terceiro congresso dos metalúrgicos, no Guarujá, onde o lema principal é, além da recuperação das perdas salariais, negociação coletiva, é importante, e sindicato cidadão, quer dizer, sindicato que deve agir não só dentro da fábrica, e aí há uma solicitação do delegado sindical, de comissões de fábrica, como é um sindicato que deve trabalhar em conexão com a sociedade, né? Aí, na sequência desse trabalho, vem as greves de 79, que uma das conquistas é que, na época, o reajuste salarial era anual, e aí passa a ser semestral, e vem também uma outra reivindicação muito grande, que é a estabilidade para os acidentados. O Brasil, nesta época, era campeão mundial de acidente de trabalho, tanto que em 1978, portaria 3214, os próprios militares, eles legalizam a estabilidade do cipeiro, tá, para que pudesse atuar em condições melhores e em segurança dentro da fábrica, né, para se proteger de represália patronal, né, tá. Ok. Perfeito. Geovaldo, você trabalhou lá na Volks de São Bernardo. Sim. Você estava no meio do furacão. Sim. Do movimento sindical. Uhum. E você faz parte da direção da associação em Plage. Sim. Eu queria que você explicasse
O que é a Associação Aituante? Tá. Eu volto um pouco atrás. Eu falei que a minha participação política no período da ditadura foi só uma participação sindical, né? E teve companheiros que se organizaram de outra forma, politicamente, através de partidos, e outros que foram até a luta armada, né? Mas veja só, mesmo aqueles que participaram, né, de uma ação puramente sindical, reivindicatória, ou em uma sociedade de bairro, né, esse pessoal, como eu, sofreu represália da ditadura, porque na época ninguém podia se manifestar, falar nada, era paz de cemitério, era uma perseguição generalizada. O que a Folha fala que era a dita paz, a dita branda, não, é ditadura feroz, onde episódios como aquele lá da menina em Brasília, que foi assassinada pelo filho do ministro da Justiça, o Buzaide, tá? Isso aí foi proibido de ser falado. O próprio Estado de São Paulo, que aderiu à ditadura no começo, e a Folha, foi proibido de se comunicar. E a Henrique Plagg é uma associação que vem na esteira dessa questão, né? E ela vem denunciar e levantar dados sobre a participação da Volks, como outras empresas, no apoio à ditadura, apoio material, apoio político, né, à ditadura, para perseguir seus trabalhadores. E tem um caso muito contundente na Volkswagen, que é a prisão de companheiros nossos em 1972, 6 companheiros presos, e que dois deles ainda vivos, agora faleceram. O Lúcio Bellantani, ferramenteiro, preso lá dentro, torturado, levado para o DOPS, tirado todos os dentes. O companheiro ficou só com 3 dentes na boca, os dentes todos foram arrancados de alicate pelos agentes da ditadura, Filori e outros, né? E levou 2 anos preso, acusado de ter participado, de formar uma célula do Partido Comunista lá dentro, né? O Plagg, que leva o nome da associação, era um alemão, chefe da sala de medidas, também preso. Ele vai um gerente na casa dele, fala para a mulher que ele está a serviço da Volkswagen, por isso que não ia para casa, né? Na verdade, estava preso. Aí o Torinho Dagnoni, tem mais 2 outras pessoas, Del Pozo, e uma mulher que resolveu se omitir, não quis se envolver com a questão da Plagg, né? Então, essa associação, ela anteriormente, a associação vem a Comissão da Verdade, da Dilma, vem um grupo de trabalho da CUT, depois tem aqui a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, tem o Neto, né? Mas deixa eu entender uma coisa. Vocês empreenderam uma investigação, uma pesquisa. Uma pesquisa. E essa pesquisa resultou em que, por exemplo, você descobriu que você foi investigado, era observado pela ditadura. Sim. O Tarcísio era observado. Isso. Explica um pouco disso, assim. Porque você falou assim, eu só tive uma militância sindical. Sindical. Me pareceu muito tranquilo. Tá. Né? Mas, na verdade, eu não estava tranquilo, porque vocês eram o quê? Observados. Observado. Pra gente. E eu também não tinha essa informação, né? Eu não tinha essa informação, né, da vigilância. Em 1900
É tanto que eu nunca fui atrás de anistia, nunca fui atrás de compensação. Quando foi 2008 ou 2000, não lembro bem a data, um repórter da Reuters chegou até a mim perguntando, não sei como ele chegou, perguntando se eu sabia que eu estava em uma lista suja. A lista suja, o que é que é? É lista com nome de militantes sindicais levados em reuniões, tinha reuniões como o SECOSE, que era o Centro de Monitoramento do Vale do Paraíba, né? E eram militantes sindicais que eram levados seus nomes para discutir em reuniões de RH em empresas para que eles não conseguissem emprego, que não fossem empregados em empresas, né? E daí eu comecei a levantar essas informações, aí vi que meu nome estava monitorado pelo DOPS, pelo Ministério do Exército, pela Polícia Federal, pela Aeronáutica. E, pasme, o Ministério do Trabalho, ele tinha, ao invés de ter um centro de formação, eles tinham um centro de vigilância e de informação, o Ministério do Trabalho. Tá? Então, veja um detalhe, eu entrei na Volkswagen em 1974. Passaram 2 anos da prisão desses companheiros, foi um caso preso lá dentro, torturados dentro da fábrica, mas eu nunca vi alguma menção desses companheiros até 1979 e 80, para você ver que o que prevalecia